Vamos lá. Observe um detalhe. O Hades vem do grego antigo. Então observe, os gregos adoravam espíritos que eram chamados de demônios. Observe, nós já estudamos aqui que demônios é diferente de anjos caídos. Não é a mesma coisa. Demônios é uma coisa, anjos caídos é outra. Então, os gregos adoravam espíritos que eram chamados de demônios. Só que para os gregos não tinha o verdadeiro conhecimento de quem eram os demônios. Eles não sabiam quem eram os demônios. Eles não sabiam que os demônios era algo ruim. Era algo que fazia mal para eles. Eles achavam que havia uma amizade, que era algo bom, algo que iria ajudar eles. Então eles não tinham esse conhecimento, que não havia amizade, porque os textos hoje da Nova Aliança, porque Jesus ele veio para trazer a luz das trevas. O texto vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do mal. Por isso que o texto diz que onde havia trevas, recebeu a luz. Então a luz de Cristo, quando Jesus veio, a luz de Cristo revelou todas as obras das trevas. E hoje nós sabemos que os demônios é algo ruim das trevas, porque a luz de Cristo revelou tudo isso a nós. E glória a Deus por isso. Mas os gregos, irmãos, não tinham esse conhecimento. Na verdade, até hoje, muitas religiões pagãs não têm esse conhecimento. Você vai na macumbaria, você vai na feitiçaria, irmão, sabe o que eles falam? Não, faz uma oferenda para Iemanjá que ela vai guardar o seu corpo. Que ela vai blindar o seu corpo. Vai nada, irmão, porque diz as escrituras que não há amizade entre os homens e os demônios. Não há amizade, irmão, se Deus disse acabou, não há amizade. E eles acham que vão fazer bem para eles, que é algo bom. Não vai fazer, vai numa... Você vê aí, irmãos, essas culturas essas religiões afrodescendentes, macumbaria, feitiçaria, mesa branca, você vai ver eles falar, eles vão querer colocar na sua cabeça que é algo bom, que é algo que vai te fazer bem. Mentira! Mentira, porque diz as escrituras que não há amizade entre os homens e os demônios. Mas observe, os gregos não tinham conhecimento disso. Na verdade, a antiga aliança ninguém tinha, né? Os gregos não tinham. Como os demônios queriam receber adoração, eles colocavam na cabeça dos gregos os ídolos para serem adorados. E os ídolos era a imagem que se aproximava do poder dos anjos caídos, dos deuses, que eram reconhecidos como deuses. Por isso que hoje na mitologia grega, irmão, você vê nome de deuses de monte. Você vê o nome de Thor, você vê o nome de Hades, você vê o nome de Ares, você vê o nome de um monte de deuses. Esses deuses são anjos caídos. E aí os demônios, eles falavam, ordenavam que eles faziam imagens de escultura que pareciam um pouco com o poder que esses anjos tinham. Então tem o Deus do Sol, o Deus da Lua... Tem um monte, irmão. Se você fazer uma pesquisa, tem um monte. Então era assim que eles faziam. E aí eles criavam estátuas. E esses espíritos demoníacos conduziam a mente deles para que eles acreditassem nisso. Então, por isso que eu falo para você que há uma religião aí, irmãos, que quando se casou com Roma, perdeu o verdadeiro sentido de adorar Deus. E aí começou a criar deuses pagãos, começou a criar algumas coisas aí para dizer, não, fulano intercede por mim, ciclano intercede. De onde vem isso aí? Da Grécia, irmão, dos gregos. Quando a igreja apostólica casou com Roma, irmãos, aonde que eles andou tudo. Vocês não conseguiram entender? Então, não havia essa consciência. Hoje tem por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Vamos voltar aqui, então. Os anjos do Senhor pegavam quem era salvo e levava até lá. Verso 23, irmã Silvia. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. No Hades, aonde o rico estava atormentado, olhou para cima e viu de longe Abraão. Alguns vão dizer, irmãos, que o seio de Abraão, o Sheol, o seio de Abraão, estava lá no terceiro céu. Irmão, não tem cabimento, não tem base bíblica. Por quê? Porque imagina, irmão, se você olhar pro horizonte, você consegue enxergar alguns quilômetros à sua frente. Agora, que visão é essa que o cara consegue, do Hades, do inferno, olhar Abraão lá no terceiro céu? Não é bíblico.
Então, tanto o Sheol, o seio de Abraão, quanto o Hades ficava na mesma região chamada Catótera. Era dividido só por um abismo. Então a Bíblia diz que quando o rico levantou os olhos, ele viu lá em cima Abraão. E o Lázaro também. Porque eles estavam na mesma região, irmãos. A região não é diferente. O que separava o Hades do seio de Abraão é um abismo. E esse abismo impedia de um passar para o lado do outro e o outro passar para o lado de um. Vai lá. Por que está escrito de longe, pastor? Porque ele viu de longe, ele olhou para cima e ele viu de longe, porque não é tão perto, mas também é uma distância que ele consegue enxergar. Quando ele olhou para o horizonte, ele olhou para o longe, ele viu Abraão lá em cima. Vai lá. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Observe, ele está no Hades. O que está no Hades dele é o corpo físico? Acho que não, né? Não. Não. A alma, não é? Por quê? Porque o corpo físico dele está enterrado em uma tumba na terra. O que está no inferno é o corpo espiritual com a alma. E observe, irmãos, que ele sente tormento, é uma capacidade da alma. E olha o texto. Pede para que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo. Ou seja, irmão, corpo espiritual tem dedo. O corpo espiritual tem dedo, irmãos. Porque o seu corpo físico é uma sombra, uma cópia do seu corpo espiritual. Olha o texto. E refresca minha língua. Também tem língua. O cara está no inferno e está dizendo assim, ó, eu tenho língua. Pede para que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque minha língua. Por que refresca? Porque ele está sendo atormentado, ele quer um pouco de alívio. E só consegue sentir dor, tormento, medo quem tem alma, irmão. Porque isso são tudo capacidade da alma. Medo, tormento são emoções. Uma da faculdade da alma são as emoções. E detalhe, irmão, o cara está acordado. Ah, pastor, isso aqui é parábola. Mentira, isso aqui não é parábola. Porque parábola não pode haver nome. Se contém nome em uma história, é parábola. Jesus nunca disse isso aqui é parábola. Ah, mas no título da Bíblia está a parábola de Rico e Lázaro. Irmão, título não é Bíblia. Título não é Bíblia. Jesus não disse que era uma parábola. Isso aqui é uma história real, que aconteceu, verdadeira. Que Jesus está nos falando para nos mostrar como que é. E detalhe, irmão, o cara está vivo, está consciente, tem memória. Ele olha para cima, ele nunca viu Abraão na vida dele, enquanto ele estava vivo na terra. Mas quando ele olha para cima, ele reconhece Abraão. Ele reconhece Lázaro, ele reconhece porque toda vez que ele sai da casa dele, ele via Lázaro como mendigo. Então o cara tem memória, irmão, ele não esqueceu, ele olha para cima. Imagina, irmão, no seio de Abraão tinha inúmeras pessoas ali, inúmeros espíritos com alma ali. Mas ele olha a Lázaro e vê, esse é Lázaro. Por que ele reconhece que é Lázaro? Irmão, por causa das suas vestes, por causa do seu jeito. A sua fisionomia é parecido com o seu corpo espiritual. É claro, irmão, como sombra, como cópia. Não é imagem real, é como sombra. Eu quero deixar bem claro isso, senão pessoas vão falar que eu estou falando heresia. Não é uma imagem real, é uma sombra. Porque se você andar no sol, os raios solares refletindo no seu corpo, vai refletir sua sombra no chão. A sombra não é sua imagem real, mas é uma sombra do seu corpo. O nosso corpo físico é uma sombra do corpo espiritual. Quem está conseguindo entender? Pode falar, irmã Silvia. Então essa teoria de que, porque eu sempre aprendi assim, que lá no inferno nós vamos estar com esse corpo. Então essa teoria não é verdadeira, não é esse corpo aqui que eu estou, mas é um outro corpo, um verdadeiro corpo, o corpo espiritual. A Bíblia diz que aqueles que não foram salvos, que estão no inferno, vão ressuscitar, que é a última ressurreição, vai ressuscitar no seu corpo, passarão por um julgamento e aí todo o seu corpo será lançado no lago de fogo. Aí sim. Aí ele estava no caso...
Porque o inferno... Ele ainda não estava no lago de fogo, então ele não estava com esse corpo, né? O inferno é só uma sala de espera para um julgamento, para ele ser julgado, e aí sim viver a sua eternidade na condenação no lago de fogo. E no lago de fogo, então, que vai ser com este corpo. Esse não, tá repreendido. Mas assim... né? Com o corpo terreno da pessoa, né? Exatamente. Assim como salvos vão ressuscitar com esse corpo, só que esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Os não salvos vai ter o corpo imortalizado. Por quê? Porque aí eles vão viver eternamente no sofrimento e não vai morrer. Mas o corpo é o mesmo, só vai ser mudado. Vai lá. 25, né? 25. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Olha o que Abraão vai dizer. Lembre-se. Lembre-se. Irmão, se o cara não tem memória, como que Abraão vai dizer lembra quando você estava em vida na terra? Ah, irmão, para com isso. Mas claro que isso aqui não tem não. Olha o que Abraão vai dizer. Lembra-te da sua vida na terra. Por quê? Porque você tem capacidade de lembrar, irmãos. Você vai estar lá, sua memória não perde. Para com essa história. Irmão, está muito claro. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, lembra a vida que você tinha? Lembra a riqueza que você tinha, a ganância que você tinha? Ou seja, você vai lembrar da vida que você tinha na terra. Você vai lembrar como que você morreu, por que você morreu, qual que é a vida sua, onde você trabalhava. Você vai lembrar de tudo, irmão. Para com isso. Irmão, para mim está muito claro. Não tem nem o que discutir isso aqui. Pode falar, irmã Adriana. E vamos supor, né, meu pai já faleceu, eu vou encontrar meu pai, saber que era meu pai, e a gente vai continuar vivendo como uma família lá ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Você vai continuar vivendo com uma família, só que não só com a sua família. Todos nós seremos uma família só. Sim. Então, o mesmo sentimento que você vai ter pelos seus familiares, você vai ter por todos os salvos, porque seremos uma família só. Certo. Aí eu vou lembrar que foi meu pai, claro. Foi minha mãe. Eu vou te provar isso agora. Vai lá. Tá. Que quebra a teoria também de que a gente aprendeu não ser irmã, mas eu aprendi que a gente não se lembrar uns são os outros lá, não. Exatamente. Então. Eu aprendi isso aí, né? E que iríamos viver como anjos, né? E que não teríamos lembrança. Ninguém ia lembrar de ninguém. E aquilo me doía tanto quando eu ouvia, porque eu queria que os meus psicólogos lembrassem de mim quando vivesse. Então. Eu queria também lembrar deles. Mas vai lembrar, pode ficar tranquilo que vai lembrar. Você vai, irmã Silvia, você não vai só lembrar, você vai reencontrar, você vai abraçar eles. Irmão, olha a história, olha o que nós lemos agora de Abraão e Jacó. O que o texto de Abraão diz quando Abraão morreu? Que ele foi reencontrar os seus familiares. Vai lá. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Esse abismo é o Tártaro. Escreve aí, Tártaro. Esse abismo é o Tártaro. Entre o Sheol e o Hades há um abismo. Esse abismo é onde estão os anjos que se rebelaram contra Deus em Gênesis capítulo 6. Eles estão presos ali. Tanto Pedro quanto Judas falam deles. Eles estão nesse abismo. Vai lá. Peraí, pastor. Pode ficar à vontade. Tá pegando, Mozaniele? Anotou tudo? Pastor, daqui 5 minutos vai cair, viu? 5 minutos. Eu já vou encerrar aqui agora, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, pode continuar a leitura. Eu vou voltar ao versículo 26. Tá ok. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo,
de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Olha o que o rico está dizendo. Já que eu não posso ir para esse lugar de alívio, manda Lázaro voltar para a terra e pregar para os meus pais. Ele sabe que ele tem pai, que ele tem mãe, irmão. O cara tá no inferno, o cara tá no Hades, e ele sabe que ele deixou na terra os seus pais, suas mães, seu pai, sua mãe, seus familiares. E olha a preocupação dele. Pede para que Lázaro volte e pregue para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Olha a preocupação do cara, vai lá. Pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O cara sabe que ele tem pai, que ele tem mãe, que ele tem 5 irmãos. Então você vai lembrar, tá aí, Adriana, olha aí. Você vai lembrar que você tem pai, você tem mãe, você tem todo mundo. Vai lá. E agora ele vê a verdade, né? E agora também ele está vendo a verdade, né? Agora ele está vendo que ele deveria ter se encontrado com Jesus, né? Vai lá. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui tem uma grande chave que passa desapercebido. Aqui nesse versículo 31 tem uma grande chave que passa desapercebido, que quebra a teoria de reencarnação e quebra a teoria dos mortos virem se comunicar com os vivos por meio dos médiums. Como, pastor? Que eu não estou conseguindo enxergar. Olha aqui, olha o que Abraão vai dizer. Porque, o que o rico pede? Pai Abraão, pede para que Lázaro volte, pregue para os meus familiares para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou. Olha a resposta de Abraão. Porque só tem uma forma, um motivo, uma forma de você voltar para o mundo dos mortos, para o mundo dos vivos. Olha o texto. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Porque a única forma de você voltar para o mundo dos vivos é ressuscitando. Não é reencarnando, não é falando por meio de médium, mas é ressuscitando. É a única forma, ponto final. Quebra a teoria da reencarnação, quebra a teoria dos espíritas, quebra tudo, irmão. É a única forma. Olha o que Abraão está dizendo, a única forma que tem. Abraão vai dizer assim, se ele ressuscitasse, é a única forma. Não tem outra forma. É a única forma. Irmão, está muito claro, não está? Eu quero fazer uma série de aulas falando sobre isso na segunda-feira, se Deus assim permitir. Eu vou te mostrar coisas que você nunca ouviu na vida. Para com isso. Isso aqui é só a introdução do que nós ainda vamos estudar. Isso aqui é só a introdução. Vou te mostrar muita coisa. Jó capítulo 38, vai lá. Tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Tá claro até aqui? Hein, Mozaniel? Fala comigo, Mozaniel. Muito claro, hein? Não tem pergunta, não. Se a irmã nunca tem. Você que diacha é isso? Tô brincando. Tô brincando. Deus abençoe sua vida. Capítulo 38, verso 16. Hã? Ela disse que as perguntas que ela tem, a Adriana fez. É Jó 38? Jó capítulo 38, verso 16. Silvia, eu vou ler aí na NVI. Se não tiver um tanto claro, eu leio na outra tradução aqui. 38, 16. Você já foi até as nascentes do mar,
ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? Olha o que Deus está dizendo para Jó. Jó, porque observe, Jó ficou 30 e poucos capítulos, até o capítulo 37, questionando, reclamando, por que eu estou passando por isso, não entendendo a situação. Capítulo 38, por meio de um redemoinho, Deus decide falar com ele. E aí, numa dessas falas de Deus, Deus vai dizer assim, ó: ô Jó, você sabe aonde fica a origem do mar? A nascente do mar? Você sabe aonde o mar inicia? Aonde é as nascentes das águas do mar? Porque eu não sei se você sabe, mas o mar, irmão, ele tem uma nascente. De aonde nasce as águas, surge as águas do mar. E essa nascente, ela fica abaixo do abismo aquoso. Então o mar, irmão, não é do nada. Porque observe, tem a mais... O que observe, o mar é assim, ó. Tem a parte mais profunda do oceano. Para baixo do oceano tem o abismo aquoso. E para baixo desse abismo aquoso tem as nascentes das águas que vêm para o mar. Por isso que quando você vai ler que lá em Noé, quando as águas começou a descer, antes das águas descer por chuva, a primeira água que surge é de baixo para cima, porque essas águas vêm da nascente do mar, da onde nasce o mar. Então observe, no centro dessa terra, irmão, tem tanta água que você nem imagina. É por isso que o povo abre poço e nunca acaba a água. Você não tem noção de quantas águas tem no fundo do poço. E olha o que Deus está perguntando: você já visitou a nascente do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Claro que não, ninguém consegue chegar lá, nenhum homem consegue chegar lá. Mas Deus chega, porque não há lugar onde Deus não esteja. Quer perguntar, irmã Silvia? Já passou quantos capítulos reclamando? Até o 37, do capítulo 3 em diante até o 37. Aí vai dar uns 35 capítulos. Então acho que as pessoas que Jó nunca reclamou e nunca... Porque só leu os dois primeiros capítulos e não leu o restante de Jó. Eu falei que Jó questionou e eles temaram comigo. Então, é que eles lêem só os dois primeiros. Irmão, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, isso aí eu li. Jó começou a encontrar onde estava o erro. Mas vai lá, verso 17. As portas da morte foram mostradas a vocês? A você? Você viu as portas das densas trevas? Ó. Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? O mundo dos mortos tem portões. O mundo dos mortos tem portões. Hein? Olha o texto. Ouviste as portas da sombra da morte? Todo mundo que morre vai para o mundo dos mortos, que é chamado Vale da Sombra e da Morte. Esse lugar é cheio de compartimentos, cheio de portas. Esse lugar é tão terrível, é tão terrível, é tão terrível, que quando Lázaro chegou nesse lugar, ele teve que chegar nesse lugar escoltado por um anjo da luz. Eu não sei se você sabe, mas quando Davi, no capítulo 69, se você ler o livro de Davi, capítulo 69, verso 1 em diante, Davi passou por uma experiência de morte. Porque a Bíblia diz que no mesmo dia que Davi foi ungido a rei, antes de ser ungido a rei, seus irmãos quase mataram. Porque quando você vai ler o Salmo 23, você tem que ler os 4 primeiros versículos do Salmo 23, ler Salmo 69, depois volta para o Salmo 23. A Bíblia diz que seus irmãos afogaram Davi e pisotearam sobre a cabeça dele nas águas. Está lá no Salmo 69, depois você lê. E Davi na montoeira daqueles pés dos seus irmãos, ele diz assim, ó, era tantos pés que eu nem sabia o que estava acontecendo. E ele teve essa experiência de morte.
Que quando a Bíblia diz, quando ele vai dizer assim, ó, que o Senhor me leva nas águas tranquilas, é porque o seu corpo estava amortecido, irmãos, mas Deus cuidou do seu corpo, mesmo depois de morto, para que nenhuma besta fera, nenhum animal aquático viesse devorar o corpo dele, para que ele não batesse em pedras. Deus cuidou do corpo dele. E aí ele vai dizer assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu estive lá, mas quando eu cheguei nesse lugar terrível e tenebroso, o Senhor estava comigo. Quem está conseguindo entender? Porque todo mundo que morre, irmão, vai para o mesmo lugar. Para o mundo dos mortos. Para o vale da sombra e da morte. Só que aí quem é salvo, o anjo do Senhor vem e leva para o paraíso. Quem não é, irmão, o anjo das trevas vem e leva para o Hades. E esse vale dos mortos tem muitas portas, muitos compartimentos. Ah, pelo amor de Deus, hein? Tá pegando? Tem. Então, quando o texto diz que Lázaro foi levado pelos anjos, ele foi escoltado pelos anjos neste lugar, irmão. Porque nenhuma alma de um homem consegue passar por esse lugar, irmão, sem se perder, sem ficar... Porque é um lugar muito tenebroso, um lugar muito feio, um lugar muito... Então, o anjo do Senhor escoltou Lázaro. Quando Davi chegou lá, o anjo do Senhor estava lá com ele. E trouxe ele de volta. E aí depois acontece dele ser ungido a rei. Aí ele vai louvar o nome do Senhor, porque Deus cuida, Deus honrou ele, no meio dos seus irmãos, no meio daqueles que tentaram matar ele, no meio daqueles que há poucos instantes antes quase matou ele. Pode falar, irmã Adriana. Todos nós vamos passar por esse vale da morte? Todos que morrem, sim. Porque esse vale da sombra... Exatamente, dependendo se é salvo ou não. Porque o vale da sombra... esse vale da sombra e da morte... Esse vale da sombra da morte... É o lugar dos mortos. Só que é uma separação, né? Que aí os anjos do Senhor levam para o paraíso... E os anjos das trevas levam para o inferno. Você não vai ficar lá. Você vai passar por lá, mas você não vai ficar lá. Porque falam assim que a gente, vamos supor, quem é salvo já vai morrer, já vai direto pro céu, né? Mas você tem mais, mesmo você indo pro céu, você tem que passar nesse lugar, porque esse lugar é o lugar dos mortos. Sim. Só que aí o anjo do Senhor vem, te busca e leva pro céu. Porque essa explicação eu nunca tinha ouvido. Maravilha. Então, Davi chegou a essa experiência, irmão, de quase morte. Quem está conseguindo pegar? Amém. Eu não sei se você já viu gente falando assim, ó. Tem pessoas que têm essa experiência de morrer, e ela fala assim, ó, eu entrei num lugar muito escuro, muito sombrio, tinha muito medo. É o lugar do vale da sombra e da morte. Quem está conseguindo pegar? Amém. Agora observe. Que o senhor é um pouco mais novo, mas na época passou aquela novela A Viagem, é mais ou menos aquilo ali. Exatamente. Porque tem, né, esse processo, né, na novela. Exatamente, é mais ou menos aquilo ali. É que se vocês prestarem atenção, irmão, os filmes, as séries e até algumas novelas, eles pregam muito mais como é o mundo espiritual do que muitos pregadores aí. Sim. Muito mais. Mas aquela a parte assim, vamos supor, o espírito da pessoa vem não. E fica ali rondando, não, isso não, isso é mentira. Aí já é mentira. Aí já não volta, não. Porque isso eu não acredito também. Não volta. Ó, nós acabamos de ler. Assim, ó, nós temos que prestar atenção nos textos. Nós acabamos de ler. O rico pediu para Abraão para que Lázaro voltasse. O que Abraão disse? Não tem como. Não tem como. A única forma é só ressuscitar. Não tem como. Pessoal, aonde fica essa região chamada Catótera?
Porque é uma região chamada Catótera. É uma região chamada Catótera. Nessa região é dividida em 3 partes: Sheol, o abismo, que é o Tártaro, e o Hades. Aonde que essa região fica? Vai lá em Números. Números capítulo 1, lá para o verso 30 em diante, o texto vai dizer que Deus se enfureceu. Na verdade, Moisés se enfureceu com Corá de uma forma tão grande que Moisés disse assim para Corá, ó, que se você morrer agora, Corá, será só uma morte como todo mundo, mas que você tenha um sofrimento diferente de todo mundo, que a terra se abra e te engula vivo, você e toda a sua família. E a Bíblia diz que abriu-se uma cratera, e não só Corá, mas todos os seus familiares caíram nessa cratera. E Corá e seus familiares chegaram nessa região chamada Catótera, vivo, seu corpo. Imagina o sofrimento que esse cara não teve caindo centenas e centenas de quilômetros para o centro da terra. E isso para mim prova que essa região chamada Catótera fica literalmente no centro da terra. Que para mim não tem sombra de dúvida, irmãos. Não tem sombra de dúvida. Olha o texto aí, ó. Capítulo 16, eu vou ler aqui, para a gente finalizar. Verso 30. Verso 28. Deixa eu ler o verso 28. É que eu tinha que ler todo o contexto, mas depois vocês podem ler para a gente ganhar tempo, tá? Verso 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morreram todos os homens, e se forem visitados como visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, essa palavra sepulcro é Sheol, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu, se fendeu, abriu-se uma grande cratera, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Para onde que ele foi? O centro da terra. Porque no centro da terra estava o Sheol, o abismo e o Hades. Dúvidas? Alguma dúvida? Nenhuma?